Senhoras e senhores, voltando às apresentações, convidamos o senhor Maicon Ataíde, engenheiro de processos, e senhor Renato de Souza, analista de melhoria contínua da Samarco Mineração, para apresentarem o projeto Redução do Tempo de Troca de Carros-Grelha dos Fornos da Usina 1. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato, estou representando a Samarco, junto com meu colega Maicon. E esperamos que, com a nossa apresentação, possamos, trazer um pouco de ideias, de inovações também, e como a ferramenta pode ser aplicada em diversos segmentos das indústrias. A Samarco Mineração, só falando um pouco da empresa, ela foi reconhecida esse ano como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, e comparando com produtividade, ela é a 5ª maior exportadora de pelotas de minério de ferro. E mais um prêmio que ganhamos esse ano, nós fomos eleita a melhor mineradora do país. Falando um pouco do programa, e a nossa ideia hoje é mostrar como que ele funciona, para que possamos entrar no trabalho, no projeto específico. Tá? Nós temos dentro da Samarco um escritório denominado Excelência Operacional, onde dentro da Excelência Operacional nós dividimos em 2 partes, que é trabalhos, projetos voltados a Six Sigma e projetos voltados a Kaizen. Para que o escritório de Excelência Operacional seja forte dentro da organização, nós seguimos esse fluxo. Primeiro com o método, através das ferramentas DMake e através das ferramentas Lean, para que esse método seja sustentável. E esse método é utilizado nas pessoas, através de envolvimento e através de desenvolvimento. Porque são essas pessoas que vão trazer para a gente todas as ideias de inovações que necessitamos. Através das ideias de inovações, nós padronizamos tudo aquilo que é feito como melhoria. E através dessas melhorias padronizadas, nós garantimos a sustentabilidade. Com isso, tendo o padrão, nós replicamos todo o resultado para outros segmentos da empresa, outros pontos da empresa que merecem ter o projeto também novamente implantado. Seguimos, dentro da empresa, um plano estratégico. Então, nosso escritório de excelência operacional é uma meta. Dentro da empresa, ele busca interagir com todos os departamentos da empresa, e todos os departamentos da empresa sustentam o programa, através do plano estratégico, plano de 5 anos, através de orçamentos, agenda de valor, cadeia produtiva e painel de contribuição. E um pouco do que nós vamos falar hoje é a ferramenta específica de Kaizen, onde eu coordeno a parte de implantação de Kaizen e todas as ferramentas Lean que podem ajudar o programa a ser desenvolvido. Esse ano, um pouquinho do histórico. No ano passado, a Samarco, através de uma pequena contribuição com o Kaizen, realizou 10 trabalhos. E esse ano, com uma meta mais específica, uma meta estratégica, nós tivemos, no início de janeiro, uma meta de 52 trabalhos Kaizens para esse ano. E nós, na semana 45, nós já superamos a meta e já atingimos, com esses trabalhos aí, um total de 54 trabalhos Kaizens realizados, um retorno financeiro para a empresa em torno de 5 milhões de reais. Com relação ao envolvimento dos funcionários, com esses 54 trabalhos, nós já conseguimos treinar 16% dos funcionários, e nós esperamos que com a implantação de mais áreas, nós possamos desenvolver e treinar muito mais, capacitar muito mais funcionários. Nós já desenvolvemos trabalhos de qualidade, trabalhos voltados a Kaizen ambiental, trabalho de 5S, administrativo e melhoria dos processos. A Samarco hoje ela é uma empresa com 2 sócios majoritários, aí, a Vale e a BHP Billiton, então 50% dividido entre as 2 empresas. O nosso processo inicia-se lá na mina, onde nós extraímos o minério, passa pelo concentrado, vem via mineroduto, cerca de 400 quilômetros, até chegar na unidade de Ubu, onde
a polpa, onde o minério, dessa forma que ele é transportado, ele é feito a pelotização e, através do porto, nós exportamos as pelotas. Então, o nosso projeto, ele iniciou no desenho macro, né, desde Germano até o porto. Nós escolhemos, basicamente, a usina 1, que está situada nesse ponto, estratificando um pouco mais, para deixar um pouco mais amplo. Dentro da usina, dentro dessa unidade, tá, nós vamos mexer no forno. O forno é onde o nosso trabalho realmente vai ser implantado. E com esse trabalho, nós buscamos, através da metodologia, através da ferramenta SMED, buscar pontos mortos dentro da empresa para que a gente consiga, dentro de um tempo esperado, buscar melhorias do projeto. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Maico, para ele poder terminar a apresentação. Pessoal, boa tarde. O Renato colocou, esse trabalho foi desenvolvido aí numa semana Kaizen, foi um trabalho dentro de uma semana que a gente fez, e tentando buscar pontos mortos em termos de tempo para essa operação de tempo de troca de carro na grelha. Na verdade, a grelha, quando a gente fala o forno, é o nosso ponto final de produção, e a gente tem manutenções periódicas dos carros que compõem esse grelhado, né, que são retirados, em média, um carro e meio aí por dia de média, e com a grelha parada, você não tem produção da usina, então é um tempo muito precioso para a Samarco. Então, a gente viu uma possibilidade grande de resultados fazendo esse trabalho. Então, a gente traçou uma equipe multidisciplinar aqui, então tem pessoal de automação, instrumentação, da própria operação, no sentido de tentar minimizar esse tempo ao máximo possível, mapeando o que a gente estava perdendo, o que a gente não estava sendo lean, né? Então, em resumo, aí, por que reduzir o tempo da troca de carro seria importante? Primeiramente, porque a gente garantiria nova produção, né? A gente tem metas arrojadas aí de produção anual e isso garantiria um retorno de produção. Outro seria a otimização de recursos, né, da organização, tanto carros que a gente tem que trocar anualmente por manutenção, que a gente ganharia eficiência trocando mais carros com menos tempo. E outra que é o envolvimento das pessoas com a política de melhoria, a filosofia toda do Kaizen que a gente tem, de Lean Six Sigma, e melhoria contínua, né? Isso, com o operacional nosso envolvido, né, isso garante que a gente tenha perenidade nesse processo e sustentabilidade. Bom, o projeto em si, aqui eu mostro os dados históricos dele, o que a gente tinha de situação atual antes do evento Kaizen. Vocês podem ver aqui, isso aqui é a distribuição de tempo de troca de carro no ano 2011, é um tempo muito disperso, variava bastante, tem a média de 4 minutos por troca, e é uma coisa que incide todo dia na grelha, então é um tempo que a gente perde muito de produção, né? Aqui pelo histograma a gente vê a grande variação, o PPK era próximo de zero, então o processo variava muito, exatamente por causa de instabilidade, uma série de pontos que foram mapeados nesse projeto. O que representaria, de fato, melhorar esse indicador aqui? Pensando que são 30 carros aí por mês, né? São 120 minutos de parada de grelha que a gente tem mensalmente, você tem mais de 1.500 toneladas aí perdidas por mês, que para essa marca representa aí em volta de um pouco mais de $500 milhão aí de faturamento. Então, isso aqui seria muito importante como resultado. O que nós trabalhamos aí com a equipe aí? Essa avaliação, né, do histórico, do baseline que nós tínhamos, trabalhamos em cima de brainstorming com a turma, para levantamento de possíveis causas. Primeiro passo, dentro dessa filosofia do SMED, mapeamos quais são os passos da troca de carro, né, do processo de troca de carro, avaliamos o que seria tempos mortos, o que seriam otimizações que podiam ser feitas, né, lembrando que a gente só tinha uma semana. Isso aqui foi mapeado, gerado ações, né, ações que foram priorizadas, gerando um plano de ação, que foi executado e a gente atingiu a melhoria, né? Agora eu vou detalhar isso aqui. Esse aqui é o fluxograma, né, da troca de carro, desde a parada da grelha, quando efetivamente a gente tem a parada de produção, até o retorno da alimentação. Uma série de pontos foram levantados e alguns, por exemplo, a gente mapeou que poderiam ser otimizados, de alguma forma ou de outra poderiam ser otimizados. E alguns que poderiam talvez ser redesenhados, né? Só mapeado nessa primeira etapa aqui, junto com o corpo operacional, manutenção e automação. Fomos para a área, a turma toda num Gemba, avaliar
cada etapa daquela, quanto tempo gastaria, fizemos medições, acompanhamos o processo, filmamos, encontramos 3,8, que era um valor muito dentro da média que a gente estava esperando de tempo, né? Então, isso aqui era uma troca normal e a gente tinha ela mapeada em termos de tempos, né? Podendo saber qual que era mais crítico e qual que a gente poderia atuar. A partir dali, como eu tinha colocado, a gente fez um mapeamento, levantamos causas e várias ações, né? Dessas várias ações, 16 ações de alto impacto e baixo esforço, que seriam realizadas na Semana Kaizen. A grande vantagem de estar trabalhando nessa Semana Kaizen é que a gente conseguiu trazer esforços que talvez demoraria muito tempo para a gente conseguir fazer na rotina normal, eles vieram para um esforço único ali na semana. E nas principais ações que a gente vê são o redesenho do processo, a gente conseguiu ver uma maneira de refazer o processo, instalação de sensores, lubrificação, em planos de lubrificação, enclausuramento de pinos de travamento de comporta, instalação de setas indicativas, guias para cabos que soltavam e geravam tempo de paradas acima de 6 minutos, e treinamento e conscientização das letras. Um ponto importante que a gente tomou na formação da equipe era trazer um operador de cada letra para a semana que a gente começou. Então, aquilo ali já criou uma cultura e começou a se discutir dentro dos turnos que estava sendo realizado um trabalho de melhoria de tempo ali. Bom, eu vou explicar o processo da troca de carro e, ao mesmo tempo, mostrando as atividades que foram feitas em cada processo desse. Esse aqui, vamos imaginar que é o carro novo, que está entrando na grelha, e aqui está o forno. Então, esse aqui é o carro que está saindo do forno, né? Esse caixinha amarelo aqui é um carrinho que que movimenta os dois carros, né? Aqui é a base da troca de carro. Isso aqui é um elevador hidráulico, esse aqui é outro elevador hidráulico, né? Então, como é que processa a troca? Primeira coisa é tirar o carro da grelha. Essa retirada não era uma retirada suave, porque a gente tinha um problema da comporta travar, processo de problemas, poeira. Isso foi detectado, era um problema já crônico na operação, que podia ser solucionado facilmente. O que foi pensado foi exatamente colocar uma proteção em cima do pino, né, lubrificar ele, e a proteção tamparia a poeira, né? Isso foi realizado. O passo seguinte, o carro tem que se deslocar até o final, e olha o que acontecia. Ou ele batia no final do batente, desarmava esse carrinho que é motor, parava e a parada ia para 8 minutos. Ou você tinha que errar a posição, agora tem que voltar para lá e você perderia tempo também, ficaria oscilando aquele tempo, né? Então, são os dois problemas que aconteciam aqui. O que a gente fez? Agora é parar na posição. Posicionamos um sensor na base do carrinho. Então, a parada passa a ser automática, né? O operador consegue parar e o sensor para ele no final do curso. Agora você tem que suspender o carro. Aqui um problema de padronização. Um operador subia demais para poder ter segurança, né? O carrinho, quando voltar, não encostar nele. Outro botava muito baixo para ganhar produtividade. Então, estudamos ali qual que seria o melhor ponto. E como padronização, posicionar uma seta. Que agora a gente sabe onde é o ponto seguro de parar o carro, né, na altura do elevador, e o que é ótimo em termos de tempo. O carro posicionado tem pé o carro novo lá. Aqui tinha outro problema. O carro vem travando, meio desengonçado, e também ficava muito alto. Então tinham dois problemas, na verdade. O posicionamento preciso e a roldana que travava, né? Então, aqui se descobriu outro problema interessante. Primeiro posicionou a seta, semelhante àquela lá, para a gente posicionar na posição mais baixa. Então a gente ganhou altura nesse elevador. E o segundo ponto, para ele descer suave, essa roldana não era lubrificada. Até então não se via importância de lubrificar a roldana, porque ali o tempo não era importante. Então se lubrificou a roldana, isso foi incluso num plano de lubrificação, agora semanalmente lubrificado. Então a gente ganha tempo aqui. Finalmente o carro tem que voltar para a grelha. Como a grelha está logo na próxima, o operador ia bem devagar para não ter problema de esbarrar na grelha nem nada no sentido. Então, isso gastava muito tempo. Bom, a solução foi simples. A gente acelerou e colocamos um novo sensor. Como a grelha está muito próxima, a gente protegeu esse sensor. Como o sensor é magnético, não teve grandes problemas aqui. Ele ficou só coberto e ele opera normalmente. Bom, fizemos uma medição. A primeira, que foi a avaliação, e fizemos essa segunda, que a gente obteve 3 minutos. Então, baixou para 0,8. Né?
Só que isso não estava aceitável para a gente ainda. Era o primeiro que a gente reduziu os vícios, os tempos mortos. E ainda tinha um detalhe. O que o processo podia ser revisto? Né? A gente dá uma olhada no processo, sentamos com as pessoas, novos operadores que estavam rodando no turno, e a gente viu que tinha uma vantagem. A gente podia alterar o procedimento. Né? A gente percebeu que um dos elevadores era mais rápido que o outro. E como o sistema era hidráulico, a gente não ia conseguir mexer com o tempo hábil e nem seria vantagem na velocidade dos elevadores. Mas a gente percebeu que em parada de usina a gente faz o contrário. Então, o que acontece? O que a gente redesenhou naquele processo? Dentro dessa semana aqui, a gente conseguiu montar. A gente tinha o sensor 1, o sensor de parada na segunda, as duas posicionamentos estão padronizados. Bom, o carro novo vai ficar do lado de cá agora. Na metade, né, você encurtou o tempo. A gente para o carro aqui. Com essa ordem nova, né? Ele desce. Agora, a vantagem dessa nova aqui é que ele tem esse percurso todo para caminhar, e diferente do anterior, que ele ia devagar, parando por partes, eu posso ir de uma vez só. Então, ele ganha aceleração, a rampa do inversor do motor pode ir direto. Com isso, a gente reduziu a rampa de aceleração do inversor, e como ele tem a parada no final e início, ele que controla. Então, aqui você reduziu novamente o tempo. Né? Bom, todas essas medidas foram padronizadas, né? A gente desenhou um padrão, treinamos todos os operadores das letras, né, que são envolvidos na troca de carro. Vocês vão ver que num vídeo próximo são 4 operadores, estão na região. Então, todos foram treinados, né? São todos os operadores que estão na usina, porque a usina está parada, descem para a região, por ser uma operação delicada. E como tivemos aqui com esse trabalho, foi um trabalho muito interessante. A gente saiu daquele baseline que nós tínhamos de grande variação, de um baseline de valor alto, reduzimos um pouco durante a semana e conseguimos baixar para 2,9, né? Caímos para 3 aí. O coeficiente de variação saiu dos 40%, né? O desvio padrão pela média, e estamos em 18% aí. Aqui eu vou mostrar um videozinho de o que é a troca de carros, vocês entenderem o tamanho da mão de obra desse serviço, a complexidade que ele é, para a gente visualizar bem esse detalhe. Aqui o cara parando o carro na grelha, né? A grelha circular, está logo no retorno, o carro subindo. Olha lá, beleza. O operador revisando a gráfica de imagem, né? Foi durante a semana Kaizen. Beleza. Vai dar um sobe com porta. Foca agora o subindo lá, ó. O carro parou na posição. Agora vai descer agora. Vocês veem que é uma estrutura muito grande, cara. Um carro de 10 toneladas aqui. Então, o movimento deles tem que ser muito sincronizado. Por isso que são sensores. Vai trazer o carrinho, aí o cabo sai. Esse cabo costumava soltar, a gente colocou uma roldana aqui para trás que trava ele agora e ele está preso. Foi a primeira ação. Abaixa um pouquinho. Levanta, deixa o carrinho livre. O operador fazendo um treinamento on the job com os outros dois. Você vai levar o carrinho para lá para pegar o carro novo, vai entrar. Essa barra está toda empoeirada, né? Agora com a lubrificação não consegue ficar na cor do metal. Agora ele vai levar lá, vai subir a composta e fechar. Quando o carrinho que vem aqui, ó, tá liberado. O novo vai para a grelha. E ali está sendo levado, mas está travado na grelha.
E aí termina o setup, o acionamento da grelha e volta a ter pelota na grelha. Bom, então o que foi o resultado desse trabalho? Foi exatamente sair daquele valor inicial, a gente caiu para um valor de 3, né? Foi um valor muito bom, trabalhando em cima de redução de tempos mortos, que foram detectados aí pela equipe do Kaizen. Pequenas melhorias incrementais no equipamento, né? Sensores, pequenas rodanças, equipamentos aí de baixo custo até. E, finalmente, essa edificação do paradigma, né, que era aquele jeito que a gente fazia a troca de carro, não era aquele jeito, podia fazer diferente. A padronização das atividades, né, agora todos os operadores estão fazendo do mesmo jeito, não tem a coisa de subir e descer, né, e a gente atingiu nesse valor aí, que foi uma redução de 25% aí do nosso tempo. Trabalhando isso com números de ganho, isso vai resultar aí, anualmente num ganho aí da cerca de 1.400.000 de faturamento para a Samarco, por conta dessa pelota que está indo agora para o pátio. Então, eu queria agradecer a equipe que participou desse evento, a Samarco por dar a oportunidade para a gente trabalhar nisso, e ao BQ pela oportunidade de participar do evento. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Nós agradecemos a participação da Samarco. Atenção, a União Brasileira para a Qualidade, em parceria com a Fiat, o Instituto de Competências Empresariais, ICE, e a Universidade Federal de Santa Catarina, estão lançando a 7ª turma de especialização em manufatura enxuta, formando especialistas Lean. O curso foca na redução de desperdícios, na promoção de melhorias contínuas, objetiva agregar valor ao cliente e ao seu produto e desenvolve habilidades de gestão em produção enxuta e visão integrada. As inscrições estão abertas até o dia 10 de dezembro. Mais informações no site www.icemg.com.br ou pelo telefone 3286-9797. Neste momento, vocês irão conhecer 2 projetos embrionários de 2 hospitais que, alguns meses atrás, conheciam muito pouco da filosofia Lean e suas ferramentas. Iniciaram sua participação no grupo de estudos Lean hospitalar da UBQ e, a partir daí, começaram a transformar as suas organizações. Os projetos ainda estão em fase preliminar, mas já mostram bons resultados e também mostram quão importante é o envolvimento das pessoas neste processo. Podemos ver, por meio destes 2 casos, como o Lean pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio. Você que está aqui para ver o que o Lean pode fazer para a sua empresa, arregace suas mangas e comece agora, pois a jornada é longa, mas muito gratificante desde o primeiro passo. Para apresentar o projeto Otimização do Tempo Porta-Balão, convidamos a senhora Jaqueline Carla Mota, coordenadora da qualidade do Hospital e Maternidade Santa Rita. Boa tarde a todos. Então, antes de falar sobre a otimização do tempo porta-balão, eu vou apresentar um pouquinho sobre o Hospital Santa Rita, que é um hospital localizado lá no Jardim Industrial, próximo ao Barreiro, e hoje é uma referência regional na região de Contagem e tem um foco na assistência terciária de alta complexidade. Foi fundado há 43 anos pelo Dr. Homero Gomes, que era ginecologista e obstetra, e mais 22 acionistas. E desde 2001, quando o Dr. Reginaldo Teófanes assumiu a administração, que a gente vem estruturando o nosso sistema de gestão, baseado na norma ISO 9001-2000 naquela época, e na ONA, na metodologia da Organização Nacional de Acreditação. Em 2007, nós conquistamos a acreditação ONA nível 2, e em 2009, a certificação ISO 9001-2008. Então, o Santa Rita, ele hoje conta com 500 funcionários, temos em média 137 leitos de internação e 20 leitos de CTI ativos e revitalizados com nova estrutura e novos equipamentos. Nós também temos um pronto atendimento 24 horas por dia, que hoje atende em média 10 mil atendimentos. E nós estamos com previsão para o próximo ano de uma reforma para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de atendimento ao cliente e a qualidade também. E nós temos um bloco cirúrgico que foi recentemente reformado e ampliado com 6 salas cirúrgicas,
com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, alinhadas às estratégias da instituição, e que fazem, em média, 650 cirurgias mês. Então, vou falar um pouquinho sobre o tempo porta-balão. Antes, vou esclarecer os termos para vocês entenderem como que a gente buscou fazer essa otimização do tempo porta-balão. Então, para a gente falar do tempo porta-balão, nós temos que falar um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio, que é popularmente conhecido como o ataque cardíaco, que é o dano, né, causado ao músculo do coração por uma falta de suprimento sanguíneo, ou seja, alguma artéria do coração foi obstruída, que é a principal causa do infarto agudo do miocárdio. E dependendo dessa obstrução, vai ter uma lesão maior ou menor. Então, dependendo da posição da obstrução, vai ser maior ou menor a lesão ao coração, ao músculo do coração. E esse ponto, e esse assunto é muito crítico. Por quê? Porque o infarto agudo do miocárdio ele tem uma alta prevalência, mortalidade, morbidade, é a principal causa de morte nos países industrializados e também hoje tem uma incidência grande aí de morte, de óbito, quando a pessoa tem o infarto agudo. Então, a gente teve que tratar esse tema que é muito importante. Para fazer o diagnóstico do infarto, é muito importante o exame clínico, o exame bioquímico, que são os exames de laboratório, e imprescindível o ECG, que é o eletrocardiograma, que é a única forma da gente identificar o supra-ST, ou seja, o desnivelamento do ritmo cardíaco, da onda cardíaca. Desculpe os termos, não estou falando de forma técnica, os médicos me perdoem pela falta de termos técnicos. Então, a gente vai ter um desnivelamento do ECG, que normalmente tem uma linha mais retinha, e a gente vai ter um desnível, uma subida, um aumento de uma dessas ondas. E por esse ECG que vai ser fundamental o médico identificar que a pessoa está tendo esse supra-ST, esse infarto agudo do miocárdio. E quanto mais rápido o diagnóstico, mais precoce vai ser o tratamento, e quanto mais rápido o tratamento, menor é a área do infarto, porque tem a obstrução, e a falta de sangue no músculo, consequentemente, vai danificar o coração. Então, quanto mais rápido fazer essa identificação, mais a gente reduz a mortalidade e salva o músculo do coração. E para poder fazer o tratamento, o objetivo principal do tratamento é fazer a reperfusão, ou seja, restabelecer o fluxo sanguíneo daquela artéria que está obstruída e, consequentemente, mandar sangue para o músculo do coração que não está recebendo esse sangue. A gente tem dois tratamentos. Nós temos os fibrinolíticos, que são medicamentos que, quando aplicados, eles vão contribuir para dissolver a obstrução, a placa, o trombo, a obstrução, a placa que está obstruindo aquela artéria. E temos uma outra opção, que é a reperfusão direta com catéter, que é a chamada angioplastia, que é o que a gente vai falar, e é desse ponto que a gente vai tratar para esclarecer o tempo porta-balão. Então, a angioplastia, ela consiste na introdução de um catéter, balão, através da virilha, que vai percorrer a artéria até chegar na artéria obstruída lá do coração. Esse catéter, ele é um catéter balão, que na pontinha do balão a gente vai ter um stent, uma telinha, digamos, esse termo, e quando o catéter chegar no ponto onde está a obstrução, ele vai insuflar. Então, o balão vai encher, vai desobstruir a artéria, e aí depois ele vai murchar e a telinha vai ficar lá, garantindo o fluxo sanguíneo. Então, a gente tem uma reperfusão e tem esse tratamento no coração da pessoa e vai voltar a ter o fluxo sanguíneo. Então, é justamente esse tempo que a gente conta. O tempo que o paciente chega no nosso pronto atendimento com esses sinais e o tempo que eu faço a abertura da coronária obstruída com o balão, que a gente chama de tempo porta-balão. Então, a gente tem uma recomendação internacional da Joint Commission que esse tempo tem que ser menor que 120 minutos. E da Associação Americana de Cardiologia, menor que 90. Quanto menor o tempo,
melhor para o paciente. Então, a gente tem um melhor salvamento do miocárdio, uma melhor mortalidade do paciente. Então, a gente vai tratar, e devido à importância desse fato, nós identificamos em uma reunião de análise crítica com a alta direção que a gente não estava monitorando esse tempo tão crítico. Então, foi daí que a gente começou a fazer o quê? Definir o monitoramento de cada etapa desse processo. Então, foram criadas planilhas, foi criado um indicador que monitora esse tempo. Então, a gente definiu, que a gente também vai acompanhar, a gente definiu que a nossa meta vai ser a meta de melhor desempenho e a recomendação da Associação Americana de Cardiologia, que é menor que 90 minutos. Quanto menor o tempo, melhor para o cliente. E a gente desde aí, a gente já começou com um plano de ação, tem esse númerozinho embaixo, que é o nosso registro de plano de ação. A gente fez o primeiro plano, que foi definir como que a gente ia monitorar cada etapa do processo. Então, nós criamos uma planilha que definia e estruturava esse fluxo. Então, a gente tem, primeiramente, vou passar de cá, porque de cá eu enxergo, de lá não. Então, a gente começa aí com a entrada do cliente, e cada setinha dessa, o tempo é monitorado. A gente tem um registro de cada tempo, porque para a gente conseguir identificar as falhas, onde que estão os gargalos para não conseguir alcançar. Então, o cliente chega, nós vamos começar o atendimento dele, temos que fazer o eletro, esse tempo é muito importante, e tem um tempo recomendado de 10 minutos, é recomendado que o eletro seja feito em 10 minutos, que o cliente chegou, tem que 10 minutos já ter feito esse eletro. Depois que a gente faz o eletro tem que ser repassado ao médico, para o médico fazer a avaliação e definir se a gente precisa de contato com a hemodinâmica, que é o setor responsável por fazer a angioplastia. E depois a hemodinâmica tem que liberar, o cliente pode ser encaminhado. Depois a gente vai encaminhar o cliente, o procedimento vai ser iniciado e o balão introduzido e insuflado na artéria. E aí a gente viu que no ano de 2010, considerando uma média de abril a dezembro, o tempo porta-balão foi, em média, 196 minutos. Então, nós atingimos 196 minutos, valor extremamente superior ao valor recomendado pela Associação Americana de Cardiologia. Então, a gente começou a fazer uma análise dos tempos de cada processo, de cada etapa. Então, a gente viu que, da entrada do cliente até fazer o eletro, a gente estava gastando 24 minutos. Tem alguns tempos que eu não monitorei crítico, porque são tempos imprescindíveis e que a gente não pode impactar muito, que é o tempo do médico pegou o eletro, o tempo do fazer, que são procedimentos que a gente não pode interferir demais. A gente viu também que o tempo que eu entregava o eletro para o médico, e o médico falava, vamos ligar para a hemodinâmica, porque o paciente tem que fazer angioplastia, era de 34 minutos. O tempo que a hemodinâmica falava para mim, para me liberar, para eu descer com o paciente, eram 42 minutos. E o tempo que para encaminhar o cliente e começar o procedimento, era de 35 minutos. E o tempo para iniciar o procedimento até introduzir o balão era 26 minutos. Corrijo a questão dos 35. O 35 minutos era o tempo que levava. O cliente chegou na hemodinâmica, ele vai ser preparado para o procedimento começar. Então, a gente levava 35 minutos. O tempo de liberação da hemodinâmica, esse tempo aqui da liberação ao encaminhamento, é questão de poucos minutos. Porque é o tempo do médico falar, vem a gente descer a rampa. Esse tempo aqui ficou um pouco aumentado, porque tem caso porque o cliente ele está consciente. Ele fala, eu não quero fazer angioplastia. Então, tem que ter toda uma questão de discussão, convencimento, eu tenho que aguardar meu marido, eu tenho que aguardar minha esposa. Então, tem algumas questões que elevaram esse tempo aqui na média. Então, a gente começou a analisar essas causas e vimos que eram as seguintes. Primeiro, os protocolos que a gente tinha, eles estavam desatualizados. Então, a gente tinha protocolo de enfermagem, a gente tinha protocolo médico, a gente precisava revisar o protocolo para a nossa realidade. Então, essa primeira ação, a gente deveria que iniciar e revisar os protocolos existentes. A gente não tinha um protocolo multidisciplinar. Então, não adianta um protocolo de enfermagem e um protocolo médico, se os dois não forem alinhados.
Então, eu preciso que o médico e a enfermagem trabalhem juntos, e a enfermagem do pronto atendimento, com a enfermagem da hemodinâmica,